Alô, amigos queridos, estamos retornando a vocês mais uma vez, comentando o livro dos médiuns, sobre a nossa percepção de que boa parte das instruções trazidas a nós pelo Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, tem sido ignorada. Nós sabemos que toda a obra passou pelo crivo desse Espírito crístico, Espírito da Verdade, esteve entre nós com a personalidade Jesus de Nazaré. Isso fica bem evidenciado aqui no item 31, capítulo 31, item 9. Tem uma mensagem aqui assinada por Jesus de Nazaré, que lá no Evangelho está assinada pelo Espírito da Verdade. Na verdade, o Espírito da Verdade é a individualidade crística, que teve uma personalidade entre nós, Jesus de Nazaré. Eu gostaria de me referir aqui à questão da fraternidade. Jesus disse: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Às vezes nós vemos nos ambientes da casa espírita, principalmente das grandes instituições, grupinhos, panelinhas, que trabalham uns contra os outros. Maledicência, às vezes até coisas mais feias que acontecem entre membros de uma instituição. Allan Kardec, como professor rival, excepcional pedagogo, conhecia profundamente a natureza humana. A sua experiência como professor eficaz mostrou ele como lidar com pessoas, grupos. Ele tem a experiência de muitos anos do magistério com qualidade. O que ele nos ensina no livro dos médiuns? Item 334, das sociedades propriamente ditas. Ele faz um comentário inicial dizendo que aquilo que ele comentou a respeito das reuniões frívolas, experimentais, instrutivas, etc., também se aplicaria a uma sociedade como um todo, porque sempre é o conjunto das mentes. E aí ele é um pouco mais específico. Vamos ver as palavras dele? Vocês perdoem, eu vou ler aqui, porque eu não poderia dizer de melhor maneira. Numa sociedade em que a benevolência recíproca reinasse entre eles, ela afastaria todo o constrangimento e retraimento originados da susceptibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que só se interessa por si. Uma sociedade em que esses sentimentos dominassem, e ele lá em cima falou também de confiança mútua, onde seus membros se reunissem com o fim de se instruírem e não com a esperança de ver apenas novidades, ou para fazer prevalecer a sua opinião, esta sociedade não apenas seria viável, mas também indissolúvel. E aí nós temos a obra Aconteceu na Casa Espírita, que é o que acontece, né? A dificuldade, diz Kardec, de reunir ainda numerosos elementos dessa maneira homogênea leva-nos a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, aí movimento espírita, as reuniões espíritas devem multiplicar-se mais pela constituição de pequenos grupos do que de grandes associações. E aí ele vai nos ensinar ainda mais. Esses grupos pequenos, que depois adiante ele sugere que sejam entre 15 e 20 pessoas, correspondendo-se entre si, visitando-se, trocando, permutando suas observações, podem, desde logo, formar um núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento de fraternidade, caracterizado pela caridade cristã.
E aí logo no item 335 acima, seguinte, ele ressalta a importância da uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. E aí ele fala a respeito de que, ele diz que, ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais para a divulgação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Certamente, numa assembleia de 300, 400 pessoas, nós temos muitas correntes diferentes de pensamento, de interesse, e às vezes até esses grupos se tornam antagônicos. Não é essa a proposta de Allan Kardec. E aí, a partir daqui, a gente tem outras coisas, porque num pequeno grupo de 15, 20 pessoas, em que as pessoas têm afinidade umas com as outras, elas têm intimidade, elas também têm interesse, as pessoas se conhecem pelo nome. Estamos sendo visitados aqui subitamente por um helicóptero. O fato é que numa sociedade em que o número de pessoas é pequeno, há intimidade, há proximidade, há interesse, as pessoas se conhecem pelo nome. E quando surgem problemas de ordem emocional, afetiva e espiritual, é muito fácil personalizar o atendimento, porque estamos dando atendimento ao companheiro de trabalho, a um familiar, a um amigo do companheiro de trabalho. Então, é importante, e o que a gente vê hoje é o seguinte: quem está adotando a política de Allan Kardec, a recomendação, a proposta dele? As ditas igrejas evangélicas. Elas criam um pequeno núcleozinho, compram umas cadeirinhas e ali está um pastor. Daqui a pouco aquilo virou uma comunidade. Lá no outro cantinho, cria-se outra salinha, umas cadeirinhas e está outro pastor. E eles estão pulverizados. E tomaram conta do Brasil, da América Latina. A partir da pulverização. Eles leram Kardec e entenderam. Nós não. Por exemplo, aqui em Teresópolis, onde eu moro, existem umas tantas instituições espíritas. Só cobrem o centro urbano mais urbano. Nós temos áreas de 30, 40 quilômetros que não tem nenhuma representação espírita. Eu imagino que na cidade de vocês é a mesma coisa. Pequenos grupos facilitam o acesso, eles estão próximos, existe intimidade, as pessoas sabem o nome umas das outras. Então, tudo funciona melhor. Precisamos aprender com Allan Kardec. Algumas pessoas tentam dizer que coisas não são mais válidas. Não. Aqui está a base, que sempre... Aqui estão os alicerces da doutrina espírita. Os alicerces têm que ser sólidos. E eles ficam lá sempre. As pirâmides estão de pé há alguns milhares de anos. Elas têm os alicerces lá. Isso aqui. A obra de Allan Kardec jamais será superada, mesmo quando certas entidades tentam e tendem a dizer ao contrário. Elas não têm autoridade para isso. E, com certeza, não falam em nome do Espírito da Verdade. Elas se afastaram, estão defendendo coisas pessoais. Não cabe comentar. Muita paz para vocês. Qualquer coisa, manda aí a mensagem. Um abraço.